dar um gás nas mais difíceis no tempo final de prova. Começar fazendo a 1 ali, eu fotografei as questões para a aula que vem eu resolver elas. Não se esqueçam, por mais simples que sejam as questões, as discursivas são sempre mais delicadas que as de ABCD. Eu, se fosse tu, eu também treinava para as questões discursivas, tá, gente? Não só ABCD. Olha só, na questão 1, é uma questão que eu cheguei até a comentar com vocês, né, cara? Que lá na quinta fase de física, o professor me bota essa questão aí no quadro, um monte de gente erra, né, cara? Cuidado, velocidade média não é o quanto o cara andou dividido pelo tempo. É o deslocamento. E deslocamento é a distância medida em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Nós sabemos que a posição inicial do cara era quanto mesmo? 100. Era só botar 0 no tempo, se tu não enxergar, né, que o termo independente é a posição inicial, e acha a posição inicial, 100 metros. Descobrir a posição inicial. Já que eu quero velocidade média, eu não preciso me preocupar se ele foi e voltou. Porque aquela equação vai me determinar a posição final dele. E ele quer nos 3 primeiros segundos. Vamos descobrir a posição depois de 3 segundos? 20 vezes 3 menos 3 ao quadrado mais 100. D é igual a 60 menos 9 mais 100. Posição final, 151 metros. O vetor medido em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, se eu estou considerando que a trajetória é retilínea, e se ele não fala nada, eu sou obrigado a supor isso, então é a posição final menos a posição inicial. O módulo desse vetor, que é o que me importa. Posição final, 151. Posição inicial, 100. Esse cara, então, teve um deslocamento, considerando que ele se deslocou em linha reta, porque senão eu teria que me informar da trajetória, de 51 metros. Se ele pediu a velocidade média, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, velocidade é igual, 51 foi o deslocamento, eu estou calculando, na verdade, é o módulo desse vetor, dividido por 3 segundos. É, né? 30 por 3 é 10, 21 para 3 é 7, 17. 17 metros por segundo. O fato de a velocidade ser média, vetorial nesse caso, não interferiu. Mesmo que a pergunta fosse escalar, a gente poderia raciocinar da mesma maneira, porque ele não falou a trajetória. A única diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida e deslocamento vetorial é se a trajetória é curvilínea, né? Então tu vê, o vetor seria uma linha reta, o deslocamento, e o deslocamento escalar seria a posição final, S, menos posição inicial, S0. Seria S menos S0. 17 metros por segundo. Tranquilaça essa questão. Dava de fazer em 3 minutos sim, hein, cara. Letra B. Só vou finalizar essa aqui, vai te sobrar 2 de tarefinha. Velocidade escalar média. Mudou alguma coisa? Não mudou porcaria nenhuma, porque na verdade ele não falou se a trajetória era curvilínea ou não. Então vou agir da mesma maneira. Posição final menos posição inicial dividido pela variação do tempo, que foi 10. A posição inicial nós sabemos desde o começo. E qual vai ser a posição do cara no tempo de 10 metros? Vamos ver. No tempo de 10 segundos, desculpa. D é igual a 20 vezes 10 menos 10 ao quadrado mais 100. 20 vezes 10, 200. Menos 100, 100 menos 100 zerou, 200. Posição final 200, posição inicial 100, 100 metros em 10 segundos, 10 metros por segundo. Professor, por que tu não botou a setinha agora? Porque é escalar, né? Aí a setinha não interfere. Não faz sentido chamar de botar uma setinha para dizer que a grandeza é vetorial. Porém, a única questão mais delicada era a da rapidez. Porque para tu saber o quão rápido o cara estava de verdade, não adianta saber deslocamento escalar ou deslocamento vetorial, eu tenho que saber o quanto o cara andou. E aí nesse item eu tenho que saber se ele foi e se ele voltou para medir a distância que ele foi e a distância que ele voltou. Então o primeiro passo no item C é descobrir se ele parou naquele momento, naquele período. Como é que eu vou descobrir se esse cara parou? Eu até ajudei vocês montando a equação horária da velocidade, certo? V0, D0 e esse cara aqui é o A sobre 2.
como menos 1 era igual a A sobre 2, por isso que a gente descobriu que a aceleração era menos 2. Se eu pegar a equação da velocidade que eu já tinha montado para vocês, para descobrir quando ele para, é só colocar o zero na velocidade. Assim eu vou descobrir que ele vai parar em 10 segundos. E já que ele só vai parar em 10 segundos, eu não vou precisar me preocupar com a ida e com a volta. Ele só vai. Então eu vou usar a mesma ideia das anteriores. É só descobrir quanto ele percorreu e dividir pelo tempo. Vai demorar quanto? 5 segundos. E quanto que ele andou? Ele saiu da posição 100 e andou só para frente. Estava diminuindo a velocidade, mas andou só para frente. 5 vezes 20, 100. 100 mais 100, 200. 5 vezes 5, 25. 200 menos 25. Se ele parou na posição 175 metros e saiu da posição 100, é porque ele andou 75 metros. Rapidez com que ele se deslocava, então, 60 por 5 é 12, 15. 15 metros por segundo. Usei distância percorrida nesse, usei deslocamento escalar nesse e usei deslocamento nesse. Nesses casos daria o mesmo resultado, basta mudar um pouquinho os valores. Se eu botar aqui 30, se eu botar aqui 20 e se eu botar aqui 15, muda tudo. Ó, de repente vale a pena tu arriscar de novo, ó, com 30, 20 e 15. Aí sim a questão vai ficar boa. Essa tava light. Valeu, galerinha, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Podem resolver toda a apostila da minha matéria tu pode resolver e trazer as dúvidas. Professor, já resolvi tudo. Baixa a prova do teu vestibular, meu querido, e traz a tua questão. Eu resolvo ela também com o maior prazer.